Fala pessoal, canal Evangelho Casca Grossa, Davi Tavares aqui. Já faz 2 dias que eu estou fazendo uma transmissão lá no meu Instagram e estou jogando os vídeos do Instagram aqui para o canal no YouTube. Hoje eu quis fazer diferente, eu quis testar fazer a transmissão pelo YouTube. Graças a Deus deu certo, né? A quantidade de inscritos no meu canal me permitiu fazer essa transmissão hoje aqui pelo YouTube. E independente se você está assistindo gravado ou se você está assistindo ao vivo, o tema se chama Experiências com Deus. Eu estou fazendo uma série de vídeos lendo passagens bíblicas sobre homens e mulheres de Deus que tiveram verdadeiras experiências com Deus. E a ênfase dessa série que eu estou fazendo é devido a um culto evangelístico que eu vou estar fazendo aqui na minha cidade nesses dias. Eu senti no meu coração de falar com as pessoas a respeito da importância de se ter experiências com Deus. A experiência com Deus, ela não é simplesmente algo místico, mas a experiência com Deus, ela te liberta, ela te transforma, você recebe uma nova unção, você cresce no conhecimento do Senhor, você cresce em intimidade com o Senhor, e você vai amadurecendo de fé em fé, você vai crescendo, de graça em graça você vai crescendo. E o meu propósito aqui é mostrar para as pessoas, ministrar para mim mesmo também. Nesses dias eu estou ministrando muito para mim mesmo, tem muita coisa que eu estou ministrando aqui que é algo completamente novo para mim. Então eu queria pedir, se você não assistiu os 2 primeiros episódios da série, assista, porque tá fenomenal. No primeiro episódio, nós falamos ali sobre a experiência do Monte da Transfiguração. E ontem, no segundo episódio, nós falamos da continuação, né? Nós falamos sobre casta de demônios que só podem ser expulsas com oração e jejum, que foi o que aconteceu depois que Jesus desceu do Monte da Transfiguração junto com Pedro, Tiago e João. Eles foram lá para baixo, encontraram ali uma criança possessa de um espírito surdo e mudo, e havia uma grande confusão. Os outros apóstolos que não estavam no monte com Jesus não estavam conseguindo expulsar o demônio. Jesus ali dá uma bronca nos discípulos: ó geração incrédula, ó geração sem fé, até quando estarei convosco, até quando vos suportarei? E nós ontem falamos sobre as nuances disso que aconteceu. E hoje é uma reflexão bem rápida. As devocionais aqui não é algo gigante, não é algo muito grande, não é uma pregação. E hoje nós iremos falar sobre um assunto que eu nunca falei. É por isso que eu estou falando. Essas lives, essa série Experiências com Deus está sendo uma experiência com Deus tanto para mim como para você. Talvez até mais para mim, porque eu estou mergulhado nisso. Eu que me propus a trazer essa série aqui. Então você que está assistindo, Deus lhe abençoe. E eu queria fazer uma oração antes de nós iniciarmos. Nós vamos falar hoje sobre andar com Deus. Nós iremos ler uma passagem aqui que fala sobre um certo servo de Deus chamado Enoque. Vamos orar? Senhor Deus amado, Deus poderoso, Deus grande, Deus santo, eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade que tu tens dado a mim e a todos os ouvintes aqui no YouTube e a qualquer pessoa que vai assistir ao vivo ou vai ver depois essa live salva. Eu te agradeço, Deus, porque tu disseste que onde eu estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estaria, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus, porque tu estás presente. Enquanto eu estou aqui nessa live, tu estás aqui presente, Deus. E a tua presença é o que tem de mais de valor para nós, Deus. E uma coisa eu te peço, Senhor: quebranta-me e transforma-me por completo enquanto essa live está acontecendo. E faça o mesmo com cada ouvinte que está assistindo essa live, Deus. Que nós sejamos pessoas que realmente andam contigo, muito mais do que crer em ti. Nós queremos seguir os teus passos. Nós queremos te seguir, meu Deus. Santifica essa live, santifica esse momento, encha-nos do teu poder, quebranta-nos, transforma-nos por completo, abre o nosso coração e a nossa mente para o arrependimento, e nós consagramos essa live a ti, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, vamos iniciar. E eu moro aqui no Nordeste, né, que é quente pra poxa, você vê que eu já tô meio que suando, me esqueci até de trazer um pano, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Enoque, o homem que andou com Deus. Eu queria ler primeiro aqui a passagem lá de Gênesis, capítulo 5, a
partir do verso 21 até o 24, que diz o seguinte: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém. 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 dias. E andou Enoque com Deus. E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Uma outra passagem que nós vamos ler é a passagem que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 5, que diz o seguinte: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, primeiramente, Enoque significa, pessoal, iniciado, dedicado e disciplinado. Nós temos pouco material sobre esse homem de Deus, né? Muito pouco se sabe sobre ele, porque ele aparece apenas nessa passagem de Gênesis, nessa passagem de Hebreus, em uma outra passagem lá na Epístola de Judas, no capítulo 1, no versículo 14, e ele é citado uma outra vez lá em 2 Pedro. Mas o que nós podemos dizer sobre Enoque é que tudo indica que ele foi um dos primeiros profetas da história da humanidade. Quando Judas se refere a Enoque, Judas não se refere a Enoque apenas como homem de Deus, mas como um profeta do Senhor, como alguém que profetizou no seu tempo e como alguém que teve acesso ao sobrenatural de Deus. Ou seja, Enoque foi uma pessoa que viveu experiências extraordinárias com Deus. E lá na Epístola de Judas, que não vai ser nosso foco aqui, nós temos a indicação de que Enoque ele chegou a ver o retorno do Filho do Homem. E muito mais do que isso, Enoque ele chegou a ver a guerra que houve nos céus contra os santos anjos de Deus e a terça parte dos anjos que seguiu a Satanás. Então ele foi um homem que ele caminhou tanto com Deus que Deus o levou a ver coisas que ninguém na sua época imaginou ver. Ele viu coisas que provavelmente ele nem entendia, né? Inclusive tem um livro que as pessoas dizem que foi o próprio Enoque que escreveu, mas eu não vou confirmar isso para você, porque o livro de Enoque ele não é um livro canônico, ele não faz parte aqui dos livros sagrados, então eu não posso afirmar para você que é um livro sagrado, né? Mas a Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 14, isso que Judas falou está lá no livro de Enoque, né? Então talvez essa estrofe do livro de Enoque foi sim inspirada por Deus, porque foi citada pelo próprio Judas aqui. Agora, se foi Enoque que escreveu o livro de Enoque, ou se foi algum picareta que se fez passar por ele, nós não sabemos. Mas o interessante de nós aprendermos aqui, pessoal, é que o próprio nome de Enoque já nos ensina como nós devemos ser, para que nós tenhamos uma vida de verdade aqui nessa terra e para que a nossa vida aqui nesse mundo ela venha gerar fruto. Enoque, ele era iniciado. Enoque, ele era dedicado e ele era disciplinado. Ou seja, dedicado e iniciado está dizendo que Enoque ele era uma pessoa separada por Deus. E aqui nós aprendemos algo tremendo. Toda pessoa que se rende a Cristo, reconhece Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida, essa pessoa ela se torna separada por Deus. Como já disse João lá no seu evangelho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, quando nós reconhecemos que Jesus é Senhor da nossa vida, nós estamos iniciando uma nova caminhada. Nós estamos iniciando uma caminhada que nos leva à eternidade. Nós estamos sendo adotados por Deus e transformados em filhos de Deus. Nenhum de nós éramos filhos legítimos de Deus, mas por causa do grande sacrifício de Cristo, o Senhor Deus, ele nos adotou e nos legitimou como filhos legítimos seus. E quando nós falamos em
filho legítimo, foi porque Deus nos transformou em irmãos do seu único filho, que é Jesus Cristo. No sangue de Cristo nós nos unimos. No sangue de Cristo nós somos um com o Filho, um com o Pai e um com o Espírito Santo de Deus. Então, quando você aceitou Jesus como Senhor de sua vida, você se tornou uma pessoa iniciada em uma caminhada para a eternidade, como o próprio nome de Enoque já nos explica aqui. Nós nos tornamos pessoas separadas por Deus para viverem as boas obras que Ele predestinou antes que nós nascêssemos. Ou seja, quando nós nascemos, Deus ele nos criou com a ideia de nos separar para sermos filhos dele. Não apenas para crer nele, mas para vivermos as boas obras que ele nos preparou. Mas para que nós venhamos partilhar das boas obras de Cristo, da boa conduta ética e moral de Cristo, é necessário que nós reconheçamos Jesus como Senhor. E a partir daí, pessoal, o Espírito Santo ele vai fazer uma obra tão tremenda em nossa vida que a lei de Deus ela vai ser gravada no nosso coração. E aquela moralidade, aquela ética, aquelas obras perfeitas de Deus que antes de Cristo entrar na nossa vida era algo impossível de se cumprir, com o Espírito Santo nos regenerando e nos santificando, nós nos tornamos parecidos com Cristo a cada dia. Então, Enoque, ele fez parte ali da linhagem de Sete, que foi o terceiro filho de Adão. Sete ele nasceu ali como substituto de Abel. E a Bíblia diz que a partir da descendência de Sete, o nome do Senhor passou a ser invocado. Antes disso, o nome do Senhor não era invocado, porque Adão e Eva, eles quebraram uma aliança. Adão e Eva, eles escolheram comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E exatamente por causa disso, Adão deixou de caminhar com Deus. E Abel, o seu filho, ele foi o primeiro a começar a invocar o nome do Senhor e a honrar o Senhor como ele é. Mas por causa do assassinato que aconteceu, Abel foi para a glória, Caim foi amaldiçoado e Sete, que foi o terceiro filho de Adão, a partir de Sete, o nome do Senhor passou a ser invocado de novo. E Enoque, ele fez parte da descendência de Sete e ele se destacou como alguém que ficou conhecido na história como alguém que andou com Deus. Nós não sabemos sobre a vida pessoal de Enoque, nós não sabemos detalhes da vida pessoal dele, como nós sabemos de Abraão, como nós sabemos de Moisés, como nós sabemos do apóstolo Paulo. Mas uma coisa Deus ele fez questão de deixar gravado na sua palavra. Enoque andou com Deus. E o que significa andar com Deus? Andar com Deus, como o próprio nome Enoque significa ser disciplinado. Ou seja, tudo que eu faço guiado pela palavra de Deus. Onde a palavra de Deus me manda, aí eu vou. O modo como a palavra do Senhor me mandar que eu me comporte, eu vou me esforçar para me comportar. Porém, o que passar da ordem de Deus, eu não vou ultrapassar essa linha, porque a palavra de Deus ela me disciplina. A palavra de Deus ela me equilibra. Quando nós vamos aprender sobre a filosofia de Platão, nós aprendemos um pouco disso, né? Não tem muito a ver com o texto aqui, mas vale a pena citar um pouco, né? Ele fala muito a respeito do homem moderado. E o que significa homem moderado? O homem moderado é alguém que cumpre a função que foi comissionada por Deus para a vida dele. E ele não passa daquilo que Deus mandou ele fazer. Ele não se mete na função de outrem. Ou seja, uma pessoa moderada é uma pessoa que ela é guiada por uma palavra. É uma pessoa que é guiada por um propósito pelo qual ela nasceu. Então nós aprendemos aqui que Enoque, ele era um homem disciplinado, por isso ele andou com Deus. Então ser filho de Deus significa viver experiências diárias ao lado de Deus. O chamado de Jesus é único, pessoal. Venha e siga-me. Você prestou atenção que toda vez que Jesus ele ia chamar alguém, ele não falava, creia em mim. A palavra de Cristo ela não se limitava a isso, né? Creia em mim, creia que eu sou Deus, creia que eu sou Redentor, creia que eu sou Salvador. Inclusive, quando Cristo ele veio ao mundo, você vê que ele evitava diante das multidões se apresentar como Messias. Ele se apresentou como Messias para algumas pessoas específicas, como, por exemplo, com a mulher samaritana. Ele afirmou para ela, eu sou Messias, eu que falo contigo.
Você percebe que ele fala para Pedro e para os apóstolos que ele era o Messias ungido que havia de vir ao mundo. Mas geralmente quando ele estava pregando diante das multidões, ele evitava falar isso, né? Porque a hora dele ainda não havia chegado. Porque era necessário que a identidade dele de Messias fosse revelada somente às pessoas que andavam com ele, às pessoas que seguiam ele. Ou seja, quem anda com Deus não é aquele que ouve o seu evangelho, não é aquele que apenas ouve. Quem anda com Deus não é apenas aquele que crê que ele existe, que ele é Deus. Mas os que andam com Deus é aqueles que seguem os seus passos e confiam no destino que Cristo os está guiando. Você percebe que quando Jesus ele vai chamar Mateus, provavelmente Mateus ele era um do meio da multidão que constantemente quando Jesus ia pregar, ele ia lá, ouvia a palavra e depois voltava para o seu trabalho de publicano. Então Mateus ele era uma pessoa que ele cria em Jesus, ele cria na palavra de Jesus, mas ele ainda não seguia. E Jesus Cristo, conhecendo o coração de Mateus, certo dia ele foi até Mateus e disse: venha e siga-me. Ou seja, Jesus está dizendo: bem, eu sei que tu gosta da minha palavra, eu sei que tu crê que o que eu prego é a verdade absoluta do Pai de Deus. Eu sei que tu crê que eu sou Deus e que eu sou Messias. Agora não basta só isso. Eu quero que tu ande comigo, né? Se tu quer ter vida de verdade, se tu quer ter um propósito do alto de Deus na tua vida, se você quer caminhar para a eternidade, se você quer levar outros a serem transformados pela palavra do reino de Deus, é necessário que muito mais do que crer em mim, você me siga. E a Bíblia diz que Mateus ele não pensou duas vezes, ele não falou nada, ele simplesmente foi e seguiu o Senhor. Pessoal, nós precisamos andar com o Senhor naturalmente, né? E quando falo em andar com Deus, significa sempre carregar essa consciência. A pessoa mais real na minha vida é o meu Deus, né? Eu amo minha família, eu amo meus amigos, mas a pessoa mais real na minha vida é Jesus Cristo. Antes de expor minhas dificuldades para as pessoas que eu amo, a primeira pessoa que eu tenho que expor a minha dificuldade é para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele me conhece mais do que a mim mesmo. Ele me conhece mais do que qualquer uma dessas pessoas que andam comigo. Então, queridos, Enoque ele foi uma pessoa que ele levou isso muito a sério. Então, quem anda com Deus é separado e tomado por ele. Ou seja, Enoque foi um dos poucos homens da história a serem arrebatados ao céu em sua vida. Então, provavelmente, Enoque ele foi o primeiro homem da história da humanidade a ser arrebatado por Deus ou ser trasladado, como a versão que eu li para vocês. Então, o que significa ser arrebatado ou ser trasladado? Significa ser transferido, mudar a posição, alterar de localidade. Mas eu quero dizer para você que o que aconteceu com Enoque aqui vai acontecer comigo e com você. Aí você diz: ah, Davi, então eu vou ser arrebatado também? Eu vou ser trasladado, mas e se Jesus não vier no nosso tempo? Eu vou morrer de morte natural. Pessoal, você não entendeu nada. Eu vou explicar para você isso, né? Eu queria que você abrisse comigo aqui a Bíblia, lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 51. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante o tocar a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós, eu e você, seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E, quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pessoal, isso que nós estamos falando aqui é bem sério. Aquele que se tornou filho de Deus, a morte não pode tragar. Porque o ferrão da morte, né? Porque a foice da morte, está falando aqui do aguilhão, que é aquele ferro que possui uma ponta, o aguilhão da morte é o pecado. Quando você se torna filho de Deus, o pecado deixa de ter domínio sobre você. Satanás deixa de ser o dono da tua alma. Quando você se torna um com Cristo, quando você se torna filho de Deus, a morte perdeu autoridade na sua vida, porque o pecado que te dominava, o pecado que te destruía e te levava para a morte eterna, ela foi aniquilada na cruz do Calvário. Ou seja, quando você aceita Jesus, automaticamente você aceita o sacrifício dele na cruz. E todo aquele pecado que destruía a tua vida, que destruía a tua família, que tirava a tua paz, se volta para a cruz de Cristo. Então quero dizer para você que todo filho de Deus ele vai ser transladado. Até mesmo aqueles filhos de Deus que talvez você até conhece, que morreram fisicamente de acidente, de velhice, de doença, de Covid. Essas pessoas elas estão guardadas. Elas estão guardadas no seio de Abraão, onde está o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, Jesus disse lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem uma outra tradução que diz, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Se você é filho de Deus, o seu destino é a vida eterna. Você nunca vai experimentar a morte eterna, porque muitas das vezes a gente pensa só na morte física. Enoque, ele não experimentou a morte física. Ele se tornou uma pessoa tão próxima de Deus que Deus decidiu, rapaz, eu vou tirar esse rapaz aí desse mundo de pecado, desse mundo de perdição. Lembrando que Enoque, ele viveu ali no período pré-diluviano, antes de Noé. Então naquela época o mundo estava um caos, estava um mundo completamente inabitado por causa da maldade dos homens. Então Deus, ele guardou Enoque daquele momento. Eu vou guardar o meu servo. Eu não vou deixar que ele morra aqui nessa terra e eu vou levá-lo, né? Talvez eu e você não seremos transladados da forma como foi Enoque. Talvez a gente não experimente a volta de Cristo nesse tempo. Porque quando Cristo vier, não abrir e piscar de olhos, quando o arcanjo tocar a trombeta, a Bíblia diz que o mundo todo verá o sinal do Filho do Homem descendo do céu em glória com o exército dos teus santos anjos. E a Bíblia diz que ele vai trasladar, que ele vai remover no mundo os santos, aqueles que creem que ele é Senhor, né? Então Cristo ele pode voltar agora, ele pode voltar amanhã, ou então ele pode voltar daqui a 100 anos, no século que vem. Isso não importa, se ele não voltar na nossa época de um jeito ou de outro, a morte não tem domínio sobre mim e você. Porque a morte, o aguilhão da morte, que é o pecado, foi tragado na cruz do Calvário. Cristo, ele esmagou a morte. Cristo, ele venceu a morte. Cristo, ele destruiu a morte, né? Você percebe que o Gólgota, que é o lugar onde Cristo foi crucificado, é chamado até hoje de a montanha da caveira, ou seja, a montanha da morte. Cristo ele morreu na montanha da morte para mostrar que a morte foi vencida por ele. Cristo venceu a morte eterna. Cristo venceu o pecado. E se você quer vencer a morte e vencer o pecado, você precisa andar com ele. Tem um texto aqui que eu acho muito interessante, que eu quero ler para você, que está lá em Mateus 8, versos 19 e 20, que diz o seguinte: E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muita gente interpreta esse texto de uma forma que eu considero errônea. Muita gente interpreta esse texto dizendo que Jesus estava dizendo aqui que ele era um sem-teto, que Jesus era alguém que não tinha casa, que Jesus era alguém que passava necessidade. Então tem muita gente que interpreta esse texto da seguinte forma: se você quer seguir Jesus, você vai ter que se tornar um sem-teto. Alguns pensam que Jesus estava dizendo isso para esse homem. Se você quer me seguir, você tem que virar sem-teto, igual eu. Não. Jesus ele tinha sua casa em Cafarnaum, ele tinha onde morar.
Antes de começar o seu ministério aos 30 anos de idade, ele tinha o seu emprego, ele era carpinteiro, ele era filho de carpinteiro, ele talhava pedra e cortava madeira para construir casa, fazer edifício. Quando Jesus começou seu ministério, ele abandonou o seu emprego de carpinteiro para entrar no emprego de mestre da palavra de Deus, pregador da mensagem do evangelho do reino. Mas o que Jesus está ensinando é o seguinte, queridos, os 3 anos de ministério de Jesus foram 3 anos intensos. Jesus ele não descansou, ele não parou, porque o tempo do ministério dele era muito curto para ele cumprir o que ele tinha que cumprir. Você percebe que muitas vezes Jesus ele abre mão até de comer para poder fazer a obra. Uma vez quando os apóstolos viram Jesus conversando com a mulher samaritana, os apóstolos ofereceram comida para Jesus e ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Né? Então você percebe que muitas vezes Jesus ele abre mão até mesmo da comida, do alimento para poder fazer a obra de Deus. E outra coisa que Jesus abria a mão, Jesus ele abria a mão em ficar residindo em sua casa. Ele andava de cidade em cidade da Judéia pregando o evangelho e era raro as vezes que ele parava em casa. Então o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, né? Para você andar comigo, você vai ter que deixar pai e mãe, você vai ter que deixar casa, ou seja, para você ser discípulo de Jesus naquela época, quando ele estava em forma de homem aqui nesse mundo, você tinha que largar tudo para seguir ele. Pedro fez isso, Tiago fez isso, os outros apóstolos fizeram isso, Mateus, como eu citei agora para você, ele abandonou o seu emprego de cobrador de impostos para poder seguir Jesus. Mas isso é no contexto daquela época. Bora trazer essa passagem para a nossa realidade. Servir a Jesus significa você abrir mão da cultura desse mundo, da cultura de pecado, de imoralidade, de mentira desse mundo. Então, e outra coisa, seguir a Cristo na nossa época, e até mesmo naquela época, significa cada um carregar a sua própria cruz. Mas aqui tem uma lição muito interessante para nós encerrarmos essa devocional. A vida, ela carrega em si o seu próprio peso. Ou seja, viver é uma carga, pessoal. Você sabe que a vida é dura. Muitas das vezes as pessoas que você ama vão te trair. Nem sempre você vai ouvir o que você gosta de ouvir. Então, por isso que hoje nós temos uma taxa de suicídio e de depressão muito grande na nossa época. Por quê? Porque a vida em si ela é dura. O fardo da vida, e principalmente o fardo da vida de pecado, é destruidor. Vai te empurrando para a solidão, vai te empurrando para a tristeza profunda, para a morte, vai te empurrando para um vazio sem fim, vazio esse que só pode ser preenchido por Deus. E o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, lá no céu não vai ter fardo nenhum. Lá no céu, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O céu é um lugar tão maravilhoso, pessoal, que as pessoas que estão lá não têm vontade de voltar para esse mundo de pecado. Mas uma coisa é certa, se você ainda está nesse mundo, por mais que você reconheça que Jesus é Senhor da sua vida, você não está isento do fardo da vida. Você não está isento de sofrer, de ser traído, de passar por decepção. Mas o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte, o fardo dele é mais leve do que o fardo do mundo. No mundo, você carrega a cruz do pecado, que é uma cruz que a cada dia ela vai te esmagando e te empurrando para a morte. Como já disse Paulo lá em Romanos 6,33, que o salário do pecado é a morte, mas o dom de graça e gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o que nós aprendemos aqui? É muito melhor você carregar o fardo de Cristo do que você carregar o fardo do mundo. Eu vou explicar por quê. Quando você está longe de Deus, longe de Cristo, o fardo do pecado ele vai te esmagando e o inimigo, o diabo, ele vai trabalhando para fazer com que esse fardo se torne cada vez mais pesado. Ele vai te convencendo cada vez mais de que essa vida de pecado é algo natural, é algo comum. Ele vai te convencer a se tornar sujeito e escravo da cultura de pecado desse mundo. E o fardo do pecado, a cada dia que passa, ele se torna mais pesado. É por isso que Paulo disse que ele leva à morte. Né? Vai chegar uma hora que esse fardo ele vai se tornar tão pesado que ele vai te esmagar de vez e vai te levar para a morte eterna, que é o inferno. E ali não tem mais jeito, pessoal. No inferno não tem como você retornar. É muito triste isso, né? Mas o que significa o fardo de Cristo? Quando você anda com Cristo, como Enoque andou, Jesus, ele te ajuda a carregar o fardo da vida. É por isso que o fardo dele é suave
e é leve. Porque o Senhor Jesus, ele não vai te deixar carregar o fardo do evangelho sozinho. Ele carrega junto contigo, ele vai te fortalecendo, ele intercede por ti através da pessoa do Espírito Santo. É por isso que o fardo de Cristo não tem erro. O fardo de Cristo é vida eterna. E para encerrar, quem anda com Deus vive pela fé e se torna agradável ao Senhor. A Bíblia diz que Enoque, ele alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Por isso Deus o tomou para si. Enoque agradou a Deus pela fé, por isso Deus o livrou da morte e o tomou para si. Tem um texto lá de Hebreus 11:6 que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, ou seja, abençoador e presenteador dos que o buscam. Ou seja, pessoal, sem fé é impossível agradar a Deus. O que significa viver por fé? Viver por fé é você viver com uma certeza de que você nasceu para dar certo, uma certeza de que Deus ele guia os teus passos, a certeza de que se você permanecer andando com Cristo, o seu final é a vitória. Ou seja, quando você caminha pela fé, você tem essa certeza. Rapaz, não tem erro. Se eu seguir a Cristo, o final é vitória, o final é bênção, o final é vida eterna. Se eu seguir a Cristo, a minha família toda vai estar aos pés de Cristo. Se eu seguir a Cristo, essa depressão ela vai ser arrancada do meu coração. Se eu seguir a Cristo, esse problema financeiro vai ser resolvido. Se eu seguir a Cristo, Ele cuida de mim em todos os meus passos. Né? E a Bíblia diz que Deus faz questão, aqueles que vivem pela fé nele. E aqueles que professam um testemunho de buscar cada dia agradar o Senhor que te criou, o Senhor faz questão de abençoar. O Senhor faz questão de abrir as portas do céu para lhe abençoar. O Senhor faz questão de fazer um milagre em sua vida. Ou seja, quem anda com Deus habita no Santo dos Santos. Então, assim como Pedro na transfiguração, os que andam com Deus anseiam por habitar eternamente com Ele. Eu falei na primeira devocional que eu queria que você assistisse, né? Que Pedro ele ficou tão surpreendido com a glória de Deus ali no Monte da Transfiguração que a Bíblia diz que ele propôs fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. E fazer tenda está falando de habitação. Ou seja, Pedro ele não queria sair dali. Ele queria habitar eternamente na glória de Deus. Né? Nós nos prendemos tanto aos problemas nesse mundo, pessoal, que nós esquecemos da presença daquele que é perfeito, que está sempre ao nosso lado. O que nós aprendemos aqui? Enoque, ele era um homem que ele tinha a sua alma e os seus olhos ligados no trono de Deus. Ou seja, ele vivia no meio de um mundo de pecado, um mundo tão maligno que Deus chegou a poucos anos depois que Enoque foi trasladado, Deus teve que enviar um dilúvio para começar uma nova geração a partir de Noé. Só para você ter uma ideia de como o mundo que Enoque vivia era um período perverso, né? Enoque ele poderia ter se entregado à perversidade dos homens daquela época. Mas Enoque ele fez diferente. Eu vou me ligar no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Nele eu tenho paz. Quando eu estou na presença dele, eu habito no Santo dos Santos. Quando eu estou na presença dele, eu deixo de me frustrar com esse mundo de pessoas invejosas, de pessoas imorais, de pessoas malignas. Então Enoque, ele fez o que eu e você precisamos fazer. Enoque ele agradou tanto a Deus e se aproximou tanto dele, que ficar nesse mundo perdeu o sentido para ele, tanto que Deus o tomou para si. Ou seja, Enoque ele se tornou tão santo, tão próximo de Deus, que manter Enoque aqui nesse mundo não fazia mais sentido. Se você receber essa palavra hoje, vai ter uma hora que você vai ver que o pecado que você vive não faz mais sentido. Você vai ver que o tipo de vida que você vive agora não faz mais sentido. E é nessa hora que Cristo ele vai fazer uma obra na tua vida. Ele vai te tomar para você se tornar um com Ele, o Filho dele. E eu vou ler novamente o texto aqui para a gente encerrar. Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado, ou seja, ele foi arrebatado aos céus, para não ver a morte. E não foi achado por ninguém, porque Deus o arrebatara.
visto como antes da sua transladação, Enoque alcançou testemunho de que havia agradado a Deus. Pessoal, quando você agrada a Deus, Ele vai te agradar. Quando você agrada a Deus pela sua fé, Ele vai guiar os teus passos. Quando você busca fazer a vontade do Pai, a vontade do Senhor, Ele não vai deixar você vacilar. Ele vai abrir as portas do céu para derramar sobre você bênçãos sem medidas. E a morte não terá domínio para você, até mesmo quando você morrer. Ele vai te levar para a vida eterna lá no céu. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa devocional abençoada e maravilhosa. E uma coisa eu te peço, Pai, leva esse vídeo para as pessoas certas e no momento certo. Que essa palavra se torne uma realidade na minha vida e na vida de cada ouvinte. Eu declaro no nome de Jesus a tua bênção. Todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, independente da época ou da data, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 5 anos, que essa pessoa ela receba essa palavra de uma forma tão tremenda, que assim como Enoque, ela passe a andar contigo. Uma caminhada de fé, uma caminhada de vitória, uma caminhada de certeza de que o Senhor é Deus. Uma caminhada no qual cada uma dessas pessoas, tanto eu como essas pessoas, obterão testemunho de dia a dia buscarem agradar a Deus. Porque aquele que agrada a Deus, esse Deus faz questão de dar um agrado. É assim que nós cremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal? Amanhã nós temos de novo mais uma live sobre esse tema Experiências com Deus. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Curta o vídeo. Se você não é inscrito, dê uma força para o canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Falou, pessoal, e essa é a minha primeira live aqui no YouTube. Eu não sei nem como é que desliga aqui.